No ano de 1980,3 salários mínimos. Naquela época, a inserção de um comercial de 30 segundos custava ao comercial. Circulou 5 vezes na mesma noite durante a mesma novela o seu produto, gastou nada menos do que produto. Teremos a astronômica cifra de 80 mil, dado emprego por 2 meses a 80 mil brasileiros, que é a linguagem da comunicação comercial. Tentem a sua mensagem e deem retorno. E se a gente olhar para isso, de repente a gente vai pensar que comunicação. Tornar comum, através de um olhar, através dos lábios, os braços das minhas mãos, essa experiência que eu tento, você se comunica para sobreviver. E eu me comunico o leite. Ela chora. Comunicação humana. O pequeno animalzinho que tem atitudes de animal tem comunicação. Por isso a experiência de comunicar que eu tenho, mente, e à medida que eu cresço com a comunidade sociais, as comunicações no trabalho, na igreja em que eu frequento, fica mais profunda ainda quando acontece o relacionamento secreto de corpo, em busca de corpo, é a entrega de vida da mulher com outros homens e depois com outras mulheres e conceito, a comunicação dele se torna uma comunicação inteligente, porque é impossível não comunicar. Se alguém, por exemplo, está conversando comigo, eu me tiro de um grupo, eu não preciso dizer nada. Eu não quero me comunicar desse como o outro quer, é comunicação. Voltamos ao assunto experiência. E fulano de tal gastou uma cifra astronômica durante 2 meses, inteligente, direcionada na esperança e na certeza de que funcionar a comunicação do aluno se não tomar cuidado. Que alguém direcionou de maneira errada a sua comunicação. O que nos acontece em termos de comunicação quando somos crianças, quando somos adolescentes, são que ela, ao invés de se tornar a nossa chave, que há de uma religião, prisioneiros de um partido político, prisioneiros, mas nos é colocado na cara. Então nós estamos falando das pessoas imponham sua comunicação. Eu admito que são pessoas que não têm muita escolha. Nem pouquíssimas pessoas sabem ver as coisas, ver. E não julgar, porque os estudos revelam, e até vou escrever isso no quadro, o nosso gosto não é que nós aprendemos de 1 a 1, 3 a 3,5%. Portanto, que as nossas experiências, que podem ser, veja a importância dos olhos. Você praticamente vai aprender e vai à porta de entrada da alma. Nós aprendemos. A experiência de comunicar é feita a 1000 outros gestos, mas é o olhar que vai dizer se ela está triste, se ela está pensando de todas as pessoas. E o olhar é uma linguagem da alma pelo olhar. Se você puser o olhar de um animal, com o olhar não diz muito pelo olhar. Os animais não falam muito pelo olhar. O pato diz as coisas que às vezes as palavras não conseguem dizer. Ele transar. Agora, além desse aprendizado, é preciso 10% do que 70% do que vê, escuta. Então, o processo de aprendizado, como sempre, passa pela comunicação. Eu aprendo melhor e comunico melhor. Após 3 horas, por exemplo, eu ouvi e vi. Vejam por que a televisão é importante. 3 horas depois, 65% do que ouvi e vi. E 3 dias depois eu guardo 65%. Entendi e aprendi, primeiro, a carne que eu como, que passa a ser parte de mim, do que recebeu pelos ouvidos. E do que é mínimo 20% ou 30%. E assim todas as experiências somadas fazem. Comunicação, a experiência também é incomum. A minha experiência é a partilha e devolvi como experiência pessoal para o outro. Então, importante para mim, a minha comunicação está errada. Se eu não tenho nada a aprender, enfim, todos os meus sentidos, para receber os outros, do que de comunicar. Por quê? Mesmo que eu comunique até relativamente pouco. Mas quanto aprender, e aprender bem. Só é bom eu estou me fazendo comunicação diante a mensagem que eu vou passar. Se você não decodificar palavras muito selecionadas, se eu falar um português e ficar outra, você
pode não me entender. Contudo, não adianta eu ter muita cultura que compreenda. Se você não tem muito estudo, entender um doutor, um advogado e um médico. Para a criança, mas o tato significa alguma coisa. Então, quando vem me ver, quem vai me assistir, quem ler os livros que eu leio, não estudo. Como vou tornar sociologia, e assim todas as matérias, sociologia, analfabeta em economia, em sistemas de dados. Isto quer dizer isto, e você vai entender. Quer dizer, o cidadão comum entenda, este é o processo. Porque eu não vou comunicar a minha riqueza, e à medida que o doente consegue compreender, bom, seja do médico, alguma coisa de sério está acontecendo nessa relação. Tem que ser muito paciente. O fiel pode chegar ao ponto de, numa assembleia, ele procura uma pessoa de muito menos cultura, mas que tem que sorrir, tem que fazer gestos típicos, não de quem está afim. A pessoa goste daquilo que eu gosto. A página que seja o mais clara possível, e vou te dizer, você não é obrigado a pensar como eu penso. Eu só quero que você saiba o meu modo de ser. A partir deste momento eu me faço. Ligou o programa. Ele não fechou as portas. Se eu não gosto de um livro, eu encontro. O indivíduo entrar no meu universo significa que eu rejeito a cumplicidade amiga. Existe uma coisa. É quando alguém me força a ver o que eu não quero. E me engana. Me diz coisas que parecem verdade, mas, portanto, há uma comunicação que é opressora. Vender uma ideia, vender um conceito político, vender um conceito religioso, às vezes não sabe escolher. Um cidadão de pouca, um marxista muitas vezes é obrigado a receber doutrinação. E a doutrinação vem através de novelas, de marketing e de outra afetiva, humana, amorosa, que é odienta para as pessoas ao nosso modo. É a propaganda negativista nos países de cultura socialista ou nos países de cultura massa. Hoje caiu nas mãos de umas poucas pessoas cujas virou um pouco droga. Porque a pessoa, de certa maneira, elas gostam de filmes violentos, ou de filmes eróticos, ou diz respeito à pessoa, e a gente ri às custas de uma situação, achar engraçado um tipo de situação, e só esse, as pessoas deslocado do mesmo jeito, têm os mesmos gestos. Eles perderam, ver como uma pessoa se veste, ao invés de ser a marca, característica de todos. É uma comunicação que despersonaliza. A religião é quem não faz igual, ele não é dos nossos. O que está acontecendo? O campo da política se torna opressora quando todo mundo pensa do mesmo jeito, quem pensa de... Mas vamos ver se ele se condiciona para isso. E o sujeito empregou a mais. E o filho de rico cobra do pai muito mais física, visual da sua turma. Como pobre, não é bem isso. Ele tem que saber que estão repetindo gestos. Nós estamos virando discos iguaizinhos. E a grande tarefa ao olhar, a minha marca registrada, e as pessoas têm que ter esse direito. Por mais difícil que seja, vemos, as pessoas não têm muita escolha. Não podem falar o que não, e o mundo está se tornando, segundo McLuhan, uma aldeia global, mas também está... E é contra essa ditadura da comunicação que a igreja precisa... Coisas mais bonitas para um cristão. Pegue seu evangelho. E se eu coloco Jesus como modelo de comunicação, ele que não tinha câmaras de televisão, como comunicador, mesmo não tendo rica, pessoal, não vai adiantar muito ele tê-lo de maneira muito bem inteligente. Esta sua experiência tornar comum. Mas não adianta o grande comunicador, ele só é grande se tiver riqueza de conteúdo. Será que ele tinha uma riqueza de conteúdo? Eu questiono. Eu preferiria ver no lugar dele conteúdo, porque atingindo milhões de pessoas, eu gostaria que dizer e o digam de maneira admirável. Isso, como Jesus se comunica, por exemplo, com os indivíduos, o grande grupo, como Jesus se comunica com... E a comunicação dele era circunstanciada, com quem tem autoridade, não como os nossos escribas e fariseus. Se nós formos fazer uma leitura mais atenta, nós descobriremos que Jesus, ele gritava no templo,
Ele se ajoelhou com a terra e a saliva para curar um cego. Não precisava disso. E ao contar isso, as pessoas sabiam que não se produza mais nada em ti. Por quê? Ele quis usar de expressão de César, então tudo bem. Ele sabia a partilha, a caridade, a justiça. Ele parte o pão, que é um alimento comum. É o suor, é o pão, é o vinho. Por quê? É comunicar. Tomem tempo. Como eu tomei durante um ano inteiro, eu li os evangelhos. Não dá respostas prontas. Jesus era um homem capaz de... Ele usava muito mais a pastoral interrogante do que torna-se muito mais profunda. Nós já vimos isso na primeira aula. Apóstolos preparados para assumir a mensagem sobrou deles. Vocês não me perguntam mais? Porque os apóstolos o tempo... Então é interessante na comunicação de Jesus que os próprios milagres ele se negou a fazer quando isto só stratagemas. Nem fez diante de Pilatos e não fez prova que Deus existe. Se uma pessoa, aos seus discípulos, à multidão, às pessoas, ao coração de perguntas, aí partiram para a violência. Não dava de conversar com Jesus. Tinha gente que queria sempre se colocar nos primeiros lugares. Deu até uma lição de civilidade. E a comunicação libertadora de Jesus atingia as entranhas das pessoas. Ele, chamado do Pai para comunicar, que elas até esqueceram as provisões. Ele realmente encantava mostrar a verdade. Eu sou a verdade. Ele não diz, somos, como cristãos, anunciadores, em quem dá testemunho de mim é meu Pai. Jesus fala palavras. Jesus não é apenas um amontoado de gestos estudados, Pai. E Jesus diz, olhem para mim, Felipe, quem me conhece, assim é o Pai. Era bonito caminhar com Jesus. Fariseu, para os discípulos, para Judas, pessoas. Natanael, por exemplo, era um cínico. Quer dizer, um gozador. Pois é, agora vocês estão vendo o Messias, né? Um grande homem fazendo gozação. Não pode acreditar, porque de Nazaré não vem nada que preste. No outro, Natanael vem vindo. Bartolomeu. Então, e Jesus, olhem só o humor, a indireta, o jeito debaixo da figueira, mas Jesus sabia. E bastou isso para Natanael perceber você fazendo alguma coisa debaixo da figueira que você achou que uma pessoa normal não... Para o Pedro. Afasta-te de mim, Satanás. Judas, é com um beijo que você traz o Filho do Homem como esponja na vida das pessoas e vai penetrando. É esse Jesus que comove-se, sente. A comunicação, o Logos, a essência de Deus virou a geração dos fiéis para a vocação missionária. O que nós temos, a experiência que temos é tão grande. Por isso todo cristão tem que ser missionário. Não é para você, você tem que ao menos contar para o outro, de olhar, de sua comunicação. Desde o batismo, a confirmação, a Eucaristia, a penitência, fica comigo. E eu sinto na comunhão dos santos, na comunicação fraterna, mas é que a gente lê os evangelhos, é que a gente lê livros de vidas e vão enriquecendo. E a gente vai aprendendo e com vontade de... O cristão que não fala para os outros. E Deus, que é o maior dos comunicadores, o supremo comunicador, não se conteve. E essa experiência de comunicação de Deus, não ter só em mim, eu tenho que transbordar. Se é infeliz, tem a obrigação de procurar, de certo modo, é como a caixa de água, cheia de água. Se não der, jeito de falar, minha alegria, meu jeito de ser, transborda. A ação de comunicar é uma experiência magnífica de quem descobriu. Pegue sua Bíblia, aprofunde e você vai ver que não há. O mundo tem conserto. Deus esteve aqui. Ele se fez gente. Ele foi um de nós. É não comunicar direito ou simplesmente você usa. Mas pelo conteúdo.